Este é o Sapiens Cast e hoje estamos com Ronaldo Tomás. Eu quero ler aqui o currículo desse rapaz, porque hoje, gente, eu não preciso dizer que tá imperdível, porque está imperdível. Ronaldo Tomás, olha o currículo do homem, tá? Graduado em negócios imobiliários, pós-graduado em direito registral e notarial, graduado em educação física, sócio proprietário da Mirante Imóveis e Mirante Empreendimentos. Agora vem o momento delicinha, tá? Atleta militar, triatleta, bicampeão brasileiro pela Bravos Race Elite, campeão mundial da categoria de corridas de obstáculo, vice-campeão sul-americano de corridas de obstáculos no Chile e 2 vezes campeão da Super Sprint de triatlo. Cara, o homem é fera. Estamos aqui com um campeão mundial. Então, hoje, não perca Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves, em parceria com a Unimídia. Esse é Sapiens Cast. Vem com a gente. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E hoje, então, estou aqui com o grande Ronaldo Tomás. Cara, que honra ter um campeão mundial por aqui, né? Internacional. Cara, é muito legal. Ronaldo, se apresenta aí pra galera, diz da onde tu é. Já falei o teu currículo, né? Cara, que honra, de verdade. É muito bom te ter por aqui, tá? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para mim, fico muito feliz com isso. E eu sou filho do seu Tomás Leopoldino Correia, da Dona Lia, mais conhecida, né? Ronaldo, esposo da Aline, pai da Ana Paula e da Manuela. Enfim, lutando aí entre empresa e o esporte. Caraca, que legal. A gente podia falar sobre muita coisa aqui no Sapiens Cast hoje, porque tu é empresário de sucesso, tem a Mirante, Mirante Empreendimentos e Mirante Imóveis, ali em Navegantes, né? Tu é dengo-dengo, tu é navegantino? Dengo natural. Ah, muito bem. De que bairro, Machados? Volta Grande. Da Volta Grande, muito bem. Ô, Ronaldo, a gente podia falar de muitas coisas, mas vamos focar no atleta, porque, cara, eu acho que isso é fantástico. Onde é e quando é que o esporte entrou na tua vida? O esporte entrou na minha vida desde que eu me conheço, quando eu ia para a roça trabalhar. Dava mais ou menos assim uns 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, né, até onde eu ia trabalhar, e eu já ia correndo. Então eu acredito. Desde essa época. Eu acredito que ali alguma coisa me movimentava, né, para mim ir correr e tal. E dali começou uma vontade de participar em esporte, né? Uhum. Como naturalmente o futebol e tal, eu jogava, né? Quando era moleque e tal, mas não sempre joguei, mas nunca foi meu dom, né? E foi ali onde começou assim a vontade assim de correr. Eu tinha mais habilidade, realmente era na corrida. E aí comecei a participar de corridas. E aí também que começou talvez eu enfrentar, né, algumas dificuldades que aí a vida vem apresentando para nós sempre, né? Uhum. E foi quando eu quis participar da primeira corrida, que é o GEM, uma corrida tradicional, né, de navegantes. É um esporte que é feito, né, promovido pelo município. E aí eu querendo... eu falei assim, mas eu gosto de correr e tal. Aí o pessoal, para futebol. Futebol, Ronaldo já não serve muito bem e tal. Eu falei assim, mas eu quero entrar em alguma coisa aí. Eu falei assim, corrida. Ele assim, cara, se no futebol tu não tem grande talento, o que tu vai fazer na corrida? Porque eu, né, como hoje,
educador físico também, né, formado, eu vi que a ideia que eles tinham do jovem, da criança, se ele não jogava bem futebol, também ele não seria um bom atleta, não iria correr bem, não estaria apto para outra coisa. Não estaria apto para outra coisa. Então, hoje vem, né, todo educador físico sabe que cada ser humano ele tem uma aptidão físico para um determinado tipo de esporte, né? Como a gente no dia a dia da nossa vida. Um serve para ser empresário, outro gestor, enfim, né? Todas as particularidades que tem uma empresa, o esporte também é a mesma coisa. E aí foi aonde que eu pedi para entrar nas corridas. Aí ele disse, não, isso não serve. E aí foi o primeiro ano. Eu fiquei decepcionado, né? E não entrou no primeiro ano? Não entrei. Não entrei no segundo ano, né? E aí, quando eu estava praticamente para me formar na oitava, aí faltou, né? Faltou e eu sempre motivado e junto com o esporte, eu falei assim, se não dá para mim jogar futebol e tal, pelo menos ir lá fazer torcida, né? E antes era mais assim, futebol de salão, futebol de campo e tal, né? E o atletismo, só que eles não colocavam no atletismo. E tinha uma corrida que era mais assim, digamos, famosa ali, que saía do Gravatá e ia até no ginásio de esporte que fazia parte do GEM. Aí nesse dia faltou 2 que iriam correr e jogar futebol, porque eram os bons do futebol. E aí iam correr também. E eles achavam que eles também iriam ser bons, né? Como tinham corrido os outros anos. E aí faltou, eu falei assim, eu aqui. Não tem aquele cara que fica levantando o dedo, eu. E os professores olhavam por cima, quem, pessoal? Quem que gostaria de correr? Eu. E aí, pá, não tem ninguém. Não tem então ninguém, vai tu mesmo. Ah, que legal. E foi assim mesmo, né? E aí foi naquela empolgação. Aí, lógico, eu não tinha treinado, nada e tal, mas só fazia aquelas minhas corridas, porque não tinha noção, né? Hoje você tem uma grande noção. Você chega na frente da televisão, no computador e tal. Como treinar, como correr, 10 quilômetros, pace, enfim. Né? Hoje é um mundo totalmente diferente que antes. Primeiro que a gente era limitado, né? Eu estou falando, eu não sou muito velho, né? Mas eu estou falando aí há mais de 40 anos atrás. Então, limitado a assistir televisão e tal. Então, você não tinha noção nenhuma que é correr. Não tinha, a internet não tinha se popularizado, né? A gente não tinha acesso a... Nada, né? Então, aí eu fui. Fui e começou... tem uns atletas aqui e antes, como até era precário, então foi um caminhão que levou nós. Um caminhão de boi que levou todo mundo, dali do ginásio... Até o Gravatá. Aí, deixar o pessoal lá. E aí tinha... 2 do nosso colégio, né, juntamente comigo. Os outros não puderam vir, aí onde que eu entrei. Onde que eu entrei. E aí começou a corrida. Eu comecei meio que ali no intermediário, já não queria ficar muito atrás, mas sem noção nenhuma, né? O que realmente seria, o que estava para me enfrentar ali. Aí comecei a correr. E aí eu senti que, no meio da prova, ali nos 5 quilômetros, eu senti que eu estava indo bem, né? E os outros 2 que eram também no meu colégio já tinham desistido, tinham um carro, um Fusca, na época. Já entraram dentro do Fusca e tal, e já começaram, o Ronaldo, né, até que vai bem. E aí ali foi indo, e aí eu... E aquela farra do pessoal me motivando. Vai, Ronaldo, vai, quem sabe, né? Ganha aí alguma coisa aí. E foi. E daí eu fui passando os outros adversários. E comecei a chegar perto do ginásio. E aí, quando eu falei assim, cara, eu tô conseguindo. Estava em primeiro colocado, né? E aí, tinha uma diretora, chegou assim e disse assim, mandou eu sair fora, né? Porque tava o pessoal do Fusca fazendo festa e tava, Ronaldo, primeiro colocado. Mas só que daí ele disse assim, não, esse cara não pode estar em primeiro colocado. Porque os outros anos tinham os campeões e tal, né? E meio que quiseram tirar fora. Aí o professor que estava junto no carro disse assim, não, ele realmente... E a diretora disse assim, se for sacanagem de vocês, vocês estão ferrados. E aí, né, realmente...
meio que virou uma piada ou não. E ali um técnico assistindo a corrida, ele chegou assim, não, vou convidar esse cara aí para participar das corridas. E aí foi o início, né? Foi o início do atleta. O início. Tu chegou a ganhar essa... Ganhei em primeiro colocado. Tu chegou em Primeira vez que o nosso colégio ganha, né? E foi comigo ali, Caraca, né? Naquele Ronaldo, momento. que legal, né? que legal. Eu vou dizer assim, para quem tá acompanhando em casa, isso para mim é muito engraçado. Algumas semanas a gente teve a honra de estar lá na tua casa, tinha um evento lá, e por acaso o Ronaldo estava se preparando para Um triatlon. um triatlon. E o mais engraçado é que o Ronaldo disse assim pra gente, a galera que tava ali, então, eu não tô preparado, eu não sou bom nisso aqui, a minha especialidade é outra. Beleza, tá tudo certo, subiu, foi descansar, se preparar pra prova. No outro dia eu acompanho no meu celular, quem é que ganha a prova? Ronaldo. Não, aí tu tá de sacanagem com a gente, né, Ronaldo? Não tô bom, não tô preparado, não tá tudo certo. Mas isso, então, é desde a primeira corrida. Caraca, que legal. A grande questão que a gente queria muito que tu tivesse aqui é pelo seguinte, hoje a gente fala de empresa, a gente fala de empreendedorismo, né? O Sapienscast tem essa pegada, mas às vezes a gente também esquece que a vida precisa estar conectada com paixões. Então, por trás da casca do empresário de sucesso, a gente tem um ser humano que tem sonhos, que tem hobby, que tem coisa que ama, que precisa misturar a tua vida. Porque eu sempre digo, aquilo que te faz viver é diferente daquilo que você faz para viver. Então, talvez tu mistura o teu tempo com o mirante, com os teus negócios, com tudo aquilo que tu faz, com aquilo também que te dá grande satisfação de vida, além da família, de tudo aquilo que a gente tem. Então, é essa versão que hoje no podcast gostaria de bater um papo. Então, a tua vida começou correndo aí. E qual foi o lugar mais alto que tu chegou? Eu vi aqui que tu é campeão mundial. Tô vendo aqui que a tua camiseta, uma camiseta muito chique, com a bandeira do Brasil, com Londres, outubro de 2019. Qual foi aí a maior vitória que tu já teve como atleta? A maior vitória como atleta foi nos Estados Unidos, né? Foi o Mundial. E para mim, assim, foi representar o nosso país, né? Estar lá representando o país, para mim foi algo que eu até não sonhava, né? Porque a minha trajetória, né, como atleta, ela começou cedo. Aí, voltando um pouco atrás, foi corrida de colégio, depois fiz joguinhos abertos, né? Fui colocar sapatilha no dia dos jogos, porque eu não podia correr sem sapatilha, então tudo muito precário, né? Tudo muita dificuldade, como é hoje, e antes também não era diferente, né? Então, e aí, quando você chega a representar o teu país, com os 40, eu já estava com uns 47 anos, né? Então, eu, quando jovem, quando eu comecei a vivenciar o esporte ali com os 16, 17 anos, aí os sonhos foram gigantes, né? Fui pro quartel, aí no quartel tinha técnico, mas não era aquele técnico que pôde realmente fazer uma boa formação. E aí é onde entra, né, e a minha vontade até de realmente ser um educador físico, mais como hobby, mas sim como... Às vezes, se eu vou realmente falar alguma coisa para alguém, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento, né? E então, na época, nos 16, quando eu comecei a ser revelado, todo mundo dizia assim, pô, o Ronaldo vai estourar, o Ronaldo, né? E, o cara vai ser campeão, o cara é muito bom e tal. E não fui, né? Caraca. Então, nos Jogos Abertos não me dei bem. Até tiramos algum título como militar, né? Mas
não chegou nem perto da minha capacidade. Aham. E aí é onde entra um educador físico. Para mim chegar lá na história vai Aham. ter Vai esse- ter que passar por aí. Bora lá, bora vai ter lá. que passar por isso aí. Então, depois que eu saí do quartel, eu parei de correr, né? Aí parei de correr por 20 e poucos anos. Caraca, Só tudo jo- isso. Tudo isso, só jogando futebol. Chegando mais ou menos, eu acho que foi... Isso deve estar fazendo uns 10 anos atrás. Começou a vir corrida OCR, Corrida de Obstáculo Militar. Uhum. Semelhante ao que eu fazia no quartel. Aí eu fiz uma, já consegui uma colocação boa e tal, até por equipe. E aí fizemos uma outra, aí o pessoal da equipe não quis treinar muito e tal. E a gente tem isso meio que no sangue, né? Tentar fazer com amor, tentar fazer melhor, tentar... talvez voltando até o link do esporte empresa, você pode ter certeza, se você é um grande empresário, você é um bom empresário, mas faz pouca atividade física e tal, tenho certeza absoluta que você vai ser um melhor empresário se você fazer atividade física, tá? Ah, mas por que, Ronaldo? Isso realmente vai te ativar, isso realmente vai trazer você para você mesmo, que ali quando você está correndo, você é uma luta entre você e você. Às vezes quando está na empresa, meio que você tem que contar com os outros, né? E aí você vê o teu poder realmente, você consegue enxergar o teu poder, a tua força de vontade. E isso faz com que você comece a melhorar a cada dia, né? Então, a saúde, né? É o tripé da vida, corpo, mente e espírito, né? Então, assim, eu chegando quando eu comecei a correr novamente, lá com meus 42 anos, eu conheci um educador físico, Jean Simas, né? Da onde? Daqui de Itajaí. De Itajaí. De Itajaí, o estúdio Jean Simas, fazendo uma propaganda aí para ele. Jean Simas, nos patrocine! Então, assim, foi um cara que ele virou totalmente, né, a minha vida de esporte do avesso, realmente, né? E aí ele falou assim, ó, você vai ter que... Você quer... O que você quer? Ó, eu quero, almejo isso. Eu falei assim, então tá. Aí me deu uns 2 meses para mim fazer exames lá e tal, para ver que já estava com meus 42, né? E ali eu comecei a fazer, né, os exames e tal, assim, tá, ok, agora vamos treinar. E aí eu comecei a treinar com ele. Eu com 43 anos, eu era mais rápido que quando eu tinha 19 anos no quartel. Caraca. Né? Então, Isso olha, por influência do educador. isso por influência do educador, isso é influência, o que um ser humano faz na vida de uma outra pessoa. O que a gente faz na vida de uma outra pessoa, né? Então, se você... E eu sei que ele também foi ex-atleta, né? De Ironman, enfim. Então, só que ele ama o que faz, ele estuda muito, né? Fisiologia, e aí ele consegue coordenar, né, toda essa movimentação aí para uma alta performance de um atleta. A importância, às vezes, da gente, né, na vida de uma outra pessoa. Você pode mudar muito. E aí comecei ali a alcançar meus sonhos. Nos 42 anos, eu comecei a conquistar os catarinenses, fiquei praticamente uns 8 anos, né, em primeiro colocado nas corridas Black Truck Race. Depois fui para o Nacional, na Bravos Race Elite, 2017, 2018. Fui bicampeão brasileiro. E aí sim, fui para o Mundial. Aí foi para o Mundial, caraca. Que daí é escolhido, né, os 3 melhores tempos, né, de cada país. E aí fui para o Mundial nos Estados Unidos. E aí levantar a bandeira, né, nossa, nacional, para mim foi o auge do auge. Entre quantos competidores tem ideia, mais ou menos, no Mundial? Que o Mundial, como ele
digamos assim, ele é limitado por atletas, né? Eu acredito que devia ter uns 900, mais ou menos. Caraca! É 3 de cada país. 3 de cada país. É 3 de cada país, né? Então, aqui tem essa Bravos Race Elite, ele chega até dar 10 mil participantes. É muita gente, não. É, bastante. E aí chegando lá, né, aí realmente lá eu vi que o esporte está um pouco no sangue do estrangeiro, né? Do americano, do europeu, né? Então, assim, eles vivenciam bastante. Uma que é corrida de obstáculo militar. Então, por ter muito preparo, né, dos militares, então eles realmente estão muito bem preparados. Mas aí chegando lá, tive a honra, né, de chegar na minha categoria, né? Aqui no Brasil sempre ganhei no geral, mas lá não tive, realmente não tive condições, mas ganhei na minha categoria. Que meu Deus, já é coisa pra caramba. Não, pra mim foi uma honra, né, ter chegado lá. Cara, em que países tu já correu? Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Argentina, no sul aqui, foram esses países. Caraca, que legal, que legal. E aqui no Brasil, sempre. Tu tem todo o Brasil, tu treina ali nas pedreiras, né? De vez em quando eu passo naquela estradinha ali, ou tem algumas coisas por ali. Eu sempre passava no passado e olhava, meu Deus, o que é isso? E aí um dia eu passei lá e te vi por lá. É ali nas pedreiras, ainda existe aquele... Sim. Espaço de treinamento? Como que aconteceu isso? Né? Isso acontece na vida tanto do empresário quanto do atleta. Né? Eu sempre busquei, falando um pouquinho do empresário, pode? Claro, fique à vontade. A gente sempre buscou, né, fazer com que solucionasse alguns problemas. Né? Exemplo. Falando um pouquinho da empresa, né? Quando a gente começou no Porto das Balsas, eu trabalhava com transporte de casas de madeira. Né? A Mirante começou assim? A Mirante começou assim, né? Transporte de casas de madeira. Com muita dificuldade e tal, né? Então, a gente pensou, saindo do transporte de casa, que depois, se querer que eu fale um pouquinho do transporte, depois eu falo, né? Mas em questão de por que, de repente, procurar fazer com que aquela dificuldade, né, mudasse, que a gente conseguisse solucionar aquela dificuldade. Quando a gente passou para, vamos montar imobiliária e tal, montamos imobiliária, começamos a negociar, e a gente viu uma certa dificuldade que tinha clientes e tal, mas procurava casa. Navegantes faz mais ou menos 20 anos que não abre loteamento, né? Então, tinha poucos terrenos, mas existiam alguns, e poucas casas para negociar. Como eu tinha ali, eu falei assim, não, então vou construir. Se não tem, vamos solucionar esse problema. Começamos a construir casa, né? E nasceu também a construtora, né? Incorporadora. A gente começou a fazer, mas aí faltou o dinheiro no bolso do cliente, né? Falei assim, como que a gente pode fazer? E nós fomos pioneiros até, a gente trouxe para Navegantes, né? Fomos os primeiros correspondentes bancários, né? Da Caixa Econômica. Aí isso facilitou, que daí era o início do plano Minha Casa Minha Vida, né? Mas só que tinha nos outros estados e Santa Catarina tinha em alguns lugares, mas só que em Navegantes não. E a gente correu atrás para que isso viesse para Navegantes, para que as pessoas em Navegantes tivessem a possibilidade da compra, né? Ficaria um pouco mais fácil, como realmente não é tão simples, não é tão fácil, mas ficou realmente um pouco mais fácil. Então, a gente conseguia botar o dinheiro no bolso do cliente e ele comprar. Então, a gente solucionava esse problema. Fazendo isso, mas nisso tudo a gente aprende no esporte, entendeu? Qual é a minha dificuldade? Aonde está a dificuldade? O que eu posso fazer, né? Eu não posso ficar só chorando, entendeu? Não dá para fazer por causa disso, não dá para fazer por causa daquilo. Não sei se também isso a gente herda um pouco
do interior, que a gente realmente, nós temos, quebrou a enxada, quebrou o cabo, vai ter que ir lá no mato, cortar e fazer outro, né? No quartel é a mesma coisa, missão dada, missão cumprida, né? E aí, no esporte, eu tive a dificuldade que corrida de obstáculo militar, mas não tinha obstáculo, eu só poderia correr. Aí foi onde que eu montei, né, os obstáculos lá no sítio. Lá no sítio. Aí a gente montou, né? Então, aí supriu a minha dificuldade. Não só suprindo a minha dificuldade, fez com que eu me tornasse campeão brasileiro. Porque aí eu não precisava ir nos quartéis treinar, então eu tinha ali. Então, tive essa facilidade de estar fazendo, né? Fazendo os obstáculos ali todos os dias, porque o treinamento realmente tem exige. que ser... Quanto tempo tu treina por dia? Tem ideia? Tem que ter ideia, né? Tem que ter ideia. A gente faz treino bidiário, né? Que é de manhã, aí 5h30, né? Até às 8 horas. E à tarde, a partir das 6, aí até às 8, 9 horas. Caraca, são horas dedicadas ao... São horas. Para tudo na vida. Se você não se dedicar, você ou não chega nem a ser mediano, ou você... Para estar hoje na elite, é preciso de uma dedicação... alta performance. Você precisa, né? Você precisa. Realmente, assim, todo dia. O dia que você não treina, né? Você perde muito, você quase que anda para trás, né? Então, todo dia tem que fazer alguma coisa. E tem o dia do descanso, que daí você só faz alongamento, dá uma corridinha leve de 2, 5, 10 quilômetros, entende? É o dia de descanso. Corridinha leve de 10 quilômetros. Ronaldo, deixa eu fazer... Da grama, só para amaciar aí, muito bem. E isso é um atleta de alta performance, né? Não tem outro jeito. Qual a próxima competição que está aí pela frente? Já tem alguma coisa em vista? Já tem alguma coisa no calendário aí que vai rodar? Ou tem algum sonho que tu diz assim, cara, eu ainda vou fazer isso aqui? Bom, não de primeira mão você vai estar recebendo aí, né? Eu uso pouco Instagram, mas assim, não... Aí o pessoal me pede, pô, Ronaldo, coloca mais lá as tuas corridas, exemplo, até a última eu acabei nem colocando ainda e tal, mas vou colocar porque... muita gente se inspirava em mim, né? Que eu parei, né? Parei as OCR, né? As corridas de obstáculo faz mais ou menos 3 a 4 anos. Só que eu tinha uma vontade, né? De fazer o Ironman. Então, eu coloquei como objetivo. E daí eu falei assim, eu vou seguir esse meu objetivo. Depois eu volto para as corridas de obstáculos, né? Então já está determinado, né? Que em torno aí de 1 ano e meio eu vou estar voltando para as corridas de obstáculos. De obstáculos. Caraca, que legal. Mas agora eu tenho a missão, né? Que eu mesmo me dei, né? Em fazer o Ironman, né? Que legal. Eu tentei a inscrição para agora junho, mas aí não deu. E então vai ser para o ano que vem, para mim fazer o Ironman. Estou fazendo um período de base agora, né? E tenho já o 70.3 para fazer dia 26 de outubro. E para chegar lá, né? Estou fazendo as corridas iniciais, né? Que é super sprint, depois é sprint, dependendo do GP, né? Dependendo aí o que tiver no calendário, né? Mas eu sempre tive corridas-alvo. Né? Acho que como todo empresário, né? Ele tem que ter o seu objetivo, né? Tem que ter o seu alvo a alcançar. Então, ele trabalha. Não dá para ele ficar perdendo tempo... às vezes com outras coisas. Então, tipo assim, tem muitos corredores que corre uma aqui, corre outra ali. Até eles dizem assim, Ronaldo, estás bem preparado? Então também vem cá. Até ainda semana passada aí, um pessoal me convidaram, né,
para participar nas corridas de obstáculo, eu falei assim, não, agora eu estou focado, né, no triatlon e para realmente chegar a fazer o Ironman, então estou focado nessa. E assim, corrida já escrita tem em outubro, em outubro, dia 26, mas até lá sim, vou fazer algumas sprints, vou estar fazendo aí... Algumas atividades assim. Algumas competições nesse nível ali que é o triatlon, né? Cara, que legal, é muito legal saber disso. Ronaldo, a gente tá chegando dentro do nosso bloco, o tempo passa voando, então nesse momento eu gostaria de convidar você que tá em casa a viver o momento chamado Deserto Florido. O que é o Deserto Florido? O Deserto Florido é aquele momento em que a gente vai falar de alguma experiência muito difícil que teve a possibilidade de florescer. E isso hoje nós vamos saber na vida de um empresário e atleta de alta performance. Esse momento, editor, chama a vinheta de Deserto Florido. Vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, bora lá, Ronaldo Tomás. Nessa vida de empresário, atleta, nessa vida que foi permeada de tantas vitórias, tivemos momento de deserto já? Com certeza. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Com certeza. Eu, graças a Deus, né, sempre fui muito agraciado por Deus. Né? Deus tem me dado muita saúde, uma família assim maravilhosa, né? Meu pai não está mais aqui, mas é uma pena. Todo o tempo que ele teve aqui, eu acho que ele sempre foi um bom homem. Né? E eu sigo muito exemplo, tanto do meu pai, e sigo hoje ainda exemplo da minha mãe. Né? Uma guerreira, empresária, né? Mas todas essas pessoas contribuíram, né? Para mim chegar, né? Aos títulos que eu cheguei. Mas só que também eles contribuíram para mim chegar até no deserto. Eles me deram tanta força, me incentivaram bastante, né? Toda a minha família, minha esposa e tal. Foi justamente no Mundial, né? Que aí eu cheguei lá e falei assim... Quando eu comecei a corrida, estava nevando, né? E onde? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, Lake Tower, né? Tava nevando. Lá na saída, na largada, nós já estávamos a 2.000 metros de altitude. E ia mais 2.000 para cima. Caraca. Né? E aí começou a corrida e tal. Tava 8 graus abaixo de zero. E aí começamos a subir. E eu não tinha noção, né? Quanto ainda mais eu tinha noção, mais ou menos, porque a corrida de obstáculo, ela trabalha muito com a mente da pessoa, né? Então, ela não tá ali, ó, se vai ser 25 ou 50 quilômetros, não vai ser, às vezes, 50 quilômetros, pode ser 50 ou 60 ou 40, né? Então, quando a gente começou a subir a montanha, eu não tinha muita noção qual seria também a altitude, né? E a gente não está acostumado com isso. Com tanta altitude, neve, né? Pouca roupa, porque a roupa, qualquer equipamento que você leva, você é obrigado a trazer, então não dá para te levar, né, muita roupa, muita jaqueta, né? O prêmio, para não sentir frio, jaqueta. E aí eu comecei a subir, e aí começou um deserto branco. Caraca. Né? Porque muito esforço físico. E aí volta de novo a influência dos seres humanos, né? Se os outros estão conseguindo, eu vou conseguir. Aí voltou aqueles professores que não acreditaram em mim. Obrigado, porque me fizeram forte também. Fizeram forte. Eu falei assim, eu não vou desistir. Né? Lá eu não desisti, lá eu persisti. Eu coloquei que eu tinha possibilidade, por mais N dificuldades. Só que cada obstáculo que a gente passava já tinha neve em cima, estava congelado, estava... E foi... E aí conseguia subir, mas com muito esforço e tal.
E só que chegando lá em cima, tinha um lago que a gente tinha que atravessar. E teve um brasileiro, né, um ano antes, que ele se afogou, ele passou mal exatamente nesse local. Por causa dava muita hipotermia, né? Como era um lago que você tinha que atravessar, tava gelo meio que nas laterais, assim. E quando eu comecei a nadar ali, eu falei assim... Aí passa todo uma história na tua vida, né? Por que que eu estou aqui? Né? O que que eu estou fazendo? Qual o sentido e tal, né? E veio muito forte, assim, que Deus me deu toda a possibilidade de estar ali. Tinha algumas diversidades, algumas dificuldades durante a minha vida. E veio uma história muito... de algumas situações de pessoas não ter acreditado, mas outras ter acreditado e eu estar representando o Brasil e tal, isso com muita intensidade. E no que a gente estava se jogando no lago, obrigatoriamente você botar um colete. E todos estavam colocando colete. É obrigatório, faz parte da prova. E aí eu entendi porque eles colocavam o colete, eles nadavam mais ou menos assim 20 metros e boiavam, né? Porque dava hipotermia e você não sente quando... E aí era uma cena meio que de guerra. Helicóptero pegando o pessoal, as caminhonetes, porque lá é uma pista olímpica da Olimpíadas de Inverno. Né? Então, meio que se tornou um cenário assim, meio que de guerra mesmo, né? Eles fazem algo assim meio parecido realmente para mexer com o emocional e com o sentimento do atleta, né? Que realmente é corrida de obstáculo militar, para você enfrentar realmente suas dificuldades. E ali, né, se abriu realmente algo meio que deserto, meio que... E eu falei assim, vou ter que enfrentar e eu vou ter que passar. Todo o meu passado, toda a minha luta, né? E aí eu estava já com meus 47 anos. Eu falei assim, não é em vão, né? Eu tenho que passar por esse desafio. E daí foi quando eu realmente, graças a Deus, eu vi já estava chegando no outro lado. Caraca. Né? No outro lado do lago, né? E aí continuou a corrida, e quando eu comecei a descer, eu vi que vale a pena subir esse degrau. Vale a pena, por mais que a dificuldade seja enorme, quando você acredita em você mesmo, né? E ele só depende de você, não depende de mais ninguém, né? Depende de você tirar forças não sei de onde, que daí entra corpo, mente e nesse momento é espírito. A parte espiritual. Eu só vi quando cheguei no outro lado, né? Só vi quando cheguei no outro lado. Então, para mim foi esse é o momento de florescimento de um deserto. Caraca, esse foi o momento. Deserto florido, quando a gente fala de atleta, é fantástico, né? Caraca, que legal, que legal. Isso daí tem depoimento de outros atletas, né? De ultramaratona, que realmente estão trabalhando muito isso. Corpo, mente e espírito. Que os primeiros quilômetros, você está ali, está na resistência, você treinou para isso e tal. Depois começa a mente, né? Assim, não, você consegue. Mas um pouquinho nem a mente funciona mais. É muito exaustivo, né? E aí você pega uma força tremenda. E Deus, com certeza, né? Essa parte está sendo trabalhado muito agora com os atletas. Caraca, que legal. Então, vamos aproveitar esse momento. O Sapiens Cast fala de empreendedorismo e de espiritualidade. Como é que entra a espiritualidade na tua vida, Ronaldo? Eu não sei por que quando eu ia trabalhar, eu imaginava em correr. Né? Por quê, né? E tinha muito a ver com as corridas de obstáculo, né? Porque eu corria, largava a foice de um lado, tinha o rio, eu atravessava o rio, a nado, o rio Itajaí-Açu, voltava, né? Então, eu falei assim, mas por quê? O que me motivava, né? O que me motivava? E muitas provas, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, eu me perguntei o porquê que eu estou aqui, né?
o que me faz eu chegar aqui. E eu tive várias respostas. E essas respostas, justamente no esporte, faz com que você floresça na empresa, para sua família, né? Que Deus sempre está no teu lado. Mesmo que às vezes você não perceba, né? Ele está realmente ali no seu lado. E ultimamente, né? Até as últimas provas, porque eu passei por um período aí de algumas cirurgias e tal, foi onde que eu parei, e eu queria voltar a correr. E foi onde que eu já tinha a ideia realmente de fazer o Ironman. Sim, vou voltar para o Ironman. E só se abraçando realmente com Deus, né? Se abraçando com a parte espiritual, que eu consegui voltar, né? As lesões que apareceu não foi até do esporte, foi ao contrário, né? Uma das lesões que eu tive, sei lá, eu acho que eu devia ter, foi no trabalho, né? Que eu fazia, que tinha muito esforço físico. Eu acabei lesionando um pouco a coluna. E um dia eu estava com uma dor muscular, tirei um raio-x e o médico pegou e disse assim, ó, o que tá sentindo na coluna vertebral? Aí eu falei assim, não, lá nada, eu tô sentindo aqui, assim, pois é. Mas aqui, qualquer médico iria te mandar você fazer cirurgia. E isso aqui é algo de muitos anos. Deve ter mais ou menos 20 anos aí você teve essa lesão e tal, que uma correu, né? Do lado da outra, assim. Mas se você não está sentindo, quem sou eu para fazer cirurgia? Né? Então, porque o atletismo, ele me fez realmente assim, ó, fortalecer toda a musculatura, né? E acabou, né, com o passar do tempo, portanto que antes eu com 30 e poucos anos, se eu ficasse numa missa aí em pé, um pouquinho, já ficava igual o velhinho querendo procurar procurar um banco para sentar, né? Hoje já não mais, né? Então, assim, são coisas assim que a gente vai fazendo a leitura, né? O porquê que eu estou aqui. Então, se para alguém Deus lhe mostrou algo, mas você acha que é algo impossível, pode ir em frente, que é possível. É possível. Você pode, você consegue. Caraca, bora lá, que legal. Nesse momento, vamos fazer o nosso Momento Citolab, então, porque o Momento Citolab fala de saúde, fala de cuidado. A Citolab é parceira aqui do Sapiens Cast e em todos os episódios nós trazemos algumas perguntas especificamente para quem tá aqui. Então, vou abrir a nossa caixinha. Ronaldo, tira aí uma pergunta pra gente. Não me bota em confusão, hein? Não me bota em confusão. Coloque o seu óculos, porque embora o corpo esteja bom, acredito que a vista já foi-se embora. Já foi. E responde aí pra gente no Momento Citolab o que vem. Como o atleta cuida da saúde? Como é que é o seu cuidado de saúde, Ronaldo? Diariamente, né? Deixa eu contar um spoiler, sabe? A vantagem de conhecer a família é que a gente sabe que o Ronaldo também tem as suas receitas de sucos e bebidas maravilhosas. Então, além das bebidas que tu ingere por dia, qual o cuidado principal da saúde? O que tu traz aí de cuidado importante da saúde? Eu acho assim, ó, todo atleta de alta performance... às vezes suplementam, né? Acho ok, não sou contra, né? Mas eu tento levar sempre no limite do natural, né? Então, sempre tentando pegar algumas receitas de suco, de alimentos que realmente acabam enriquecendo, né? E trazendo com que eu consiga ter uma performance melhor sem estar suplementando aquela velha ditado, né? Descasque mais e abra menos, né? Então, é essa a ideia, né? Então, minha base alimentar
para ter uma boa saúde, né? Realmente é banana e ovo, né? Que a gente traz até do sítio, né? E assim, ó, eu vejo muito, até voltando na questão assim, ó, de como realmente cuidar da saúde. E uma das coisas que quando eu comecei foi o quê? Mais ou menos eu passei uns 2 meses fazendo realmente exames para que como que está a minha saúde, né? E isso é muito de uma extrema importância, tá? Você quer começar a correr, você quer começar a fazer qualquer atividade física e de repente você diz assim, não, mas eu vou perder não sei quantos quilos, eu quero... primeiramente, você vê como realmente está... fazer um check-up geral, né? Começa daí. Fazendo check-up geral, você sabe o que você precisa, de repente, se há necessidade de suplementar, se há necessidade de realmente focar, eu preciso de vitamina D, eu preciso de tal vitamina, ou isso está me deixando mais lerdo ou cansado. E aí tem pessoas que infelizmente suplementam, né? Começam, não, eu quero perder peso, mas sente um pouco fraco, aí não, então vou tomar tal vitamina. E às vezes não é, nós somos igual um copo cheio. Se você já tem uma determinada vitamina, para que colocar mais, né? Então, você tem que fazer esse cuidado. E eu acho que daí a Citolab, eu acho que entra muito bem nessa aí. Né? Realmente, eu acho que tem que realmente incentivar todas as pessoas que querem realmente começar uma atividade física ou se querem realmente competir, primeiramente fazer os exames para ver como é que está, se está legal, se não está, antes de ficar suplementando coisas que de repente nem precisa. Não precisa. Muito bem, então você que está em casa, toma vergonha e olha só com atenção. No Citolab, se você precisa de nutricionista, o Citolab tem. Se você precisa de exames médicos, o Citolab tem. Se você precisa de médico, clínico geral para ver seus exames, o Citolab tem. Precisa cuidar da tua cabeça, psiquiatra, psicólogo, o Citolab tem. Então, siga o Citolab nas redes sociais, procure se cuidar. Esse é o Momento Citolab. Bora lá, que a hora passa voando. Então, queria ainda aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta. Talvez pais estejam em casas e sonham com algumas coisas com os filhos. Coloca em curso de desenho, coloca nisso, coloca naquilo. Como é que tu entende o esporte para a vida das crianças? Tu que é um atleta de alta performance, que começou lá sem oportunidade, que aconteceu no GEM essa oportunidade que bateu a tua porta, mas que talvez ainda na infância ou na juventude faltou um apoio potencial de governo, prefeitura, de grupos que pudessem oferecer, ou mesmo socialmente, porque hoje a gente evoluiu em muitas coisas, né? E que aos 42 anos talvez despertou para o esporte de alto nível, de alta performance. O que tu falaria para os pais de crianças, adolescentes que estão aí? Compensa investir no esporte para o filho? Não só compensa que é o mais barato, né? É muito, muito barato, muito fácil e você pode se divertir junto com eles, né? No futebol e tal. Apesar que a gente sempre fala no futebol, mas você tem que... Em outros países, né, a educação começa, na atividade física, eles começam uma semana, eles colocam jogar futebol, outra semana fazer atletismo, outra semana. Então, para ver qual é realmente exemplo. Eu se encaixou muito bem, porque eu não teria condições de, sei lá, ser o Ironman, tirar em primeiro colocado, né? Então, existe, para cada pessoa, para cada tipo de esporte, para cada empresário, como eu já havia falado, você tem uma determinada predisposição. E assim, é um investimento, né? Tanto até o público, né? No setor público, eu acho que os prefeitos deveriam investir mais, porque investindo na educação das crianças, investindo na atividade física, ele deixa de investir
no hospital, ele deixa... Porque ele tem assim, eu quero procurar saúde. E pensa no hospital, não, procurar saúde é atividade física, né? Então, assim, então ele acaba investindo, a pessoa não precisa, de repente, tendo uma boa atividade física, existe muita regrinha, né? Às vezes, dentro da atividade física, que começa a disciplinar o ser humano. Né? E um ser humano bem disciplinado pode ter certeza que é sucesso na certa. E o esporte ensina muito isso, né? Você ser disciplinado. Então, olha quanto benefício, né, um pai pode estar colocando. E outra coisa, não combina de forma alguma droga com esporte. Então, a criança que ela está fazendo uma atividade física, pode ter certeza, ela está se distanciando, sem querer ela está se distanciando, né? Do álcool, ela está se distanciando de drogas. E aí eu digo mais ainda, está se distanciando dessas coisas. E também ela vai se distanciar de uma outra droga que está aterrorizando o mundo inteiro. Não estou com meu celular aqui. Rede social. Entendeu? Então, realmente acaba fazendo com que, se o pai pensa assim, não quero que o meu filho se vicie nisso ou naquilo e tal. Então, assim, nós temos uma ferramenta magnífica, que é realmente a rede social. Porém, ela tem que ser um pouco administrada. Excessos em tudo faz mal, né? Faz mal, né? Então, de extrema importância, né? Ele é tão bom quanto também ele pode fazer um mal. Então, a criança, ela se vicia de uma forma igual à maconha, igual à cocaína, né? Porque ela está ali... E se você tirar, ele vai espernear, ele vai se bater. Então, assim, eu acho que de uma forma muito, muito clara, né? Se a criança tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, não dê, né, para ele, né? E aí, quando ele começa a ter uma idade boa aí para estar fazendo algum tipo de atividade física, tenta investir na atividade física, que você vai estar distanciando ele de muitas coisas que mais tarde vai ser uma grande dor de cabeça para você. Incentive o esporte e não as telas. Gente, eu quero falar para você que está em casa, mas antes, Ronaldo, foi um prazer te ter aqui. A nossa hora voa quando a gente tem uma boa conversa. Então, muito obrigado por ter vindo ao Sapiens Cast, por ser esse empresário de sucesso e esse atleta extraordinário que és. Eu vou falar um pouquinho para quem está em casa enquanto tu pensa aí numa mensagem final para a galera. Então, gente, hoje aqui com Ronaldo Tomás, nós tivemos um bate-papo extraordinário de um empresário e um atleta que falou com propriedade, um campeão mundial. Às vezes a gente pensa, é tarde para eu começar. Nós vimos que na história do Ronaldo, a capacidade de iniciar esse processo de alta performance começou aos 42 anos. Ei, não é tarde para você tomar vergonha na cara e começar a fazer aquilo que verdadeiramente você nasceu para fazer. O nosso bate-papo de hoje foi fenomenal, falando sobre o que é esporte, o que é vida, o que é empresas em uma pessoa só, não se esquecendo de algo muito importante. A fé nos move e nos leva aonde a gente quiser e pensar que pode chegar. Porque com Deus, o impossível pode se tornar possível. Ronaldo, cara, foi muito legal o nosso bate-papo e gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem fica em casa. Eu acho que assim, nós, né, a nossa vida é como uma escada infinita, né? Você decide. Se você quer subir, se esforçar um pouquinho, se você quer ficar sentado onde você está, ou se você quer descer. A decisão é sua.
Oh, muito bem. Momento Pablo Marçal. Pega o código aí. Ronaldo Tomás, muito obrigado. Deus abençoe e ilumine, que o Ironman seja um sucesso na tua vida, que continue trazendo muita alegria para tua família, para nossa cidade. É muito bom tê-lo por perto. E a você que ficou em casa, até semana que vem. Siga, compartilhe os nossos vídeos, mande para frente, dá um joinha aí pra gente que nos ajuda demais. E outra coisa muito importante, tá? Quer aprender um pouco mais? Sapiens Flix para você. Na descrição do nosso vídeo nós temos aulas imperdíveis na Sapiens Flix. Então vem com a gente, vem aprender um pouco mais e beijo no seu coração. Até semana que vem pro Sapiens Cast. Tchau, tchau, valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.